começando o Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento, e hoje a gente vai falar sobre um serviço que acontece aqui na cidade de Americana, muito importante e muito especial, que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Na verdade, ele funciona assim, ele busca famílias que vão proporcionar para essas crianças que de alguma forma foram afastadas de sua família de origem, e aí nessa família acolhedora eles vão ter um ambiente seguro, cheio de amor, de tranquilidade, para passar esse período em que eles estiverem afastados. Quem vai explicar mais sobre como funciona esse serviço e como você de casa pode colaborar é a Rosa Helena, que é psicóloga, que é coordenadora aqui desse serviço de família acolhedora. Muito obrigada por receber a gente no seu espaço, que é muito lindo, né? Que é o espaço aqui da família acolhedora. Muito obrigada, Nadine. Obrigada a vocês que estão aí nos ouvindo e acompanhando o programa. Eu queria que você contasse pra gente, primeiramente, como que funciona, né? O que é, na verdade, o que é esse serviço de acolhimento em família acolhedora? Olha, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ele é uma política pública. Ele é desenvolvido aqui pela APAN, que é a Associação de Promoção e Assistência de Americana. É uma instituição que existe em Americana desde 1973, que contempla outros serviços, como a creche, né, que recebe as crianças da primeiríssima infância. Tem também o serviço de convivência na Praia Azul, que é desenvolvido desde 2015, e o nosso trabalho, ele começou a ser executado em 2019. O serviço, ele é uma política pública. O município, ele faz um chamamento e a instituição, ela entra para executar esse trabalho. Então, o nosso trabalho, ele é executado a nível nacional, mas aqui em Americana, ele é executado pela APAN, pela nossa instituição. Entendi, maravilhoso, então. E começou, então, na família acolhedora em 2019? Isso, em 2019, nós respondemos esse chamamento, né? E a APAN se organizou para executar o trabalho, que é de captação de famílias que estejam disponíveis para acolher as crianças ou adolescentes que estejam passando por algum momento em que o juiz determinou o afastamento do seu núcleo familiar, seja por violência, negligência ou qualquer situação em que seus direitos foram violados. Certo, então seria dessa forma, a criança, o juiz determinou que a criança vai ficar afastada da sua família de origem e ela não tem um local para ficar por enquanto, ou até teria? Olha, assim, existe um tipo de acolhimento que ele é coletivo, é chamado Serviço de Acolhimento Institucional, né? E existe o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, são propostas diferentes. Sim. Tá? Então, o serviço que nós executamos, ele é especificamente para as crianças que ficam em famílias acolhedoras, mas nós não temos famílias para todas as crianças. Então, o Estado, de uma forma geral, também disponibiliza esse espaço protetivo que é dentro de algumas instituições do município de Americana. Entendi. E por que a gente está aqui? Para poder divulgar isso e trazer mais famílias para se tornarem famílias acolhedoras. Por quê? Porque ser uma família acolhedora traz muitas vantagens e benefícios para a criança, né? Com certeza. Assim, essencialmente, ela não perder um vínculo familiar, né? Um vínculo protetivo, a sua individualidade. Então, todo esse espaço amoroso, cuidadoso, ele proporciona para a criança uma experiência segura, né? E individual. A sua individualidade, os seus gostos, a sua rotina, ela não fica prejudicada. Né? A família, ela pode escolher. Existe desde da primeiríssima infância, desde um bebê recém-nascido até um adolescente de 17 anos, alinhando isso com o desejo da família, né? Com a sua disponibilidade e com a sua habilidade também em receber aquele determinado ciclo etário que ela esteja disponível.
De repente eu já tenho, então, tenho filhos, né? De 6, 7, 8 anos. Eu gostaria de acolher uma criança mais ou menos nessa faixa etária, porque já vai estar lá envolvido na rotina da mesma idade. Então, tem essa liberdade. Tem sim. E a família, ela se capacita para ser uma família acolhedora, né? Então, ela faz o processo de capacitação e ela fica disponível. Nós informamos, né, ao judiciário da disponibilidade dessa família e, havendo demanda, havendo a necessidade de um acolhimento, nós acionamos a família. Se ela estiver realmente disponível, não tiver nenhum impedimento naquele momento, nenhum outro compromisso, então essa criança ela pode se hospedar na casa dessa família acolhedora, né? Importante considerar que é um acolhimento que tem um tempo, né, uma temporalidade para ser executado. Então, ao longo de até 18 meses, as questões que levaram a criança a esse acolhimento, elas têm que estar resolvidas, né? Certo. Então, a criança, ela pode tanto vir a ser adotada, que tem uma intenção de adotar, ou essa criança ela pode retornar para sua família de origem se as suas fragilidades tiverem sido superadas. Ah, entendi. Então, vamos ver como que funciona. Eu e minha família gostaríamos de ser, né, uma família acolhedora. Eu entro em contato com vocês. Como é que é feita essa avaliação? Qualquer família está apta? Como é que funciona isso? Olha, é uma avaliação muito criteriosa, né? Porque a gente tem que garantir que a criança esteja segura, né? Então, existem alguns critérios que são exigidos e isso é a nível nacional, né? A família, ela se comunica com o serviço, nós vamos passar esses critérios e ver se estão alinhados. Essa família, ela participa de um processo de capacitação, então são vários encontros que nós fazemos aqui no serviço, às segundas-feiras à noite, em que a gente vai explicando, né, como que a criança chega, né, o que esperar desse período em que a criança vai estar junto com a família, os processos de vinculação dessa criança, de cuidados e também os processos de desligamento. Nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Então, além de mim, eu sou coordenadora e psicóloga, existe uma equipe também que é multidisciplinar, que é composta por mais uma psicóloga e uma assistente social. E assim, nós vamos trabalhando e transmitindo todas as informações sobre o trabalho ao longo desta capacitação, né? E a família, nessa perspectiva, ela pode refletir se ela realmente quer ser uma família acolhedora, né? Se ela tem essa disponibilidade de apego, de cuidado, de desapego, né? Que é muito importante, ou se não. Então, a gente sempre diz assim, se você tem assim uma expectativa de conhecer o trabalho, alguma sementinha já tem aí dentro. Verdade, né? verdade. Então seria importante vir conhecer para poder entender realmente a dinâmica do trabalho. Né? É importante dizer também que as famílias de origem, né, elas chegam para o serviço porque em algum momento elas violaram os direitos das crianças por algumas fragilidades. Nós, enquanto equipe, a gente trabalha com essa família, fortalecendo essas vulnerabilidades, fazendo uma intervenção no sentido da compreensão das violações de direito, né, das violências, e essa família é assistida durante todo esse período em que a criança está na família acolhedora. Entendi. O nosso trabalho, além de capacitar e acompanhar as famílias acolhedoras, é também de acompanhar as famílias de origem. Na perspectiva do retorno da criança. Eventualmente, se essa família não se organiza para receber a criança de volta, né? Se essas violências e violações não foram superadas, então aí o juiz pode determinar a ida da criança para pretendentes à adoção. Entendi. Tá?
Entendi. Mais ou menos assim. Olha só, então é um trabalho muito completo. É muito completo. Vocês não é só capacitar a família acolhedora, não. Vocês capacitam, vocês cuidam dessa família durante todo esse processo, vocês cuidam dessa criança durante todo esse processo e também da família dessa criança, com o intuito dessa criança retornar à família, né? Sim, que eu acho que acho que a ideia principal, primordial, é que essa família conserte essas dificuldades para receber a criança de volta Com certeza. no seu lar. Sim. A gente pensa que todo mundo está sujeito em algum momento a viver alguma situação de fragilidade, de dificuldade, né? E todo mundo está sujeito a isso. Sim. E precisa de apoio. O nosso trabalho ele vem de encontro com isso. Né? Se essas violências e violações elas tiverem a possibilidade de serem superadas, é direito da criança, né, que ela conviva com o seu núcleo familiar. Sim. Mas ela só retorna quando estão 100% sanadas as violações. Maravilha. Eu tenho mais algumas dúvidas, quero que você explique mais pra gente, acredito que o pessoal de casa também, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouco, não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com Notícia Entrevista, hoje falando sobre um serviço muito bonito e importante que acontece também aqui na cidade de Americana, que é o Família Acolhedora. Ao meu lado está a Rosa, que ela é psicóloga e coordenadora do Família Acolhedora aqui em Americana, explicando bastante pra gente como funciona esse serviço, que é muito importante. A gente estava falando aqui no intervalo, nos bastidores, a importância desse serviço, né? E o papel que a Família Acolhedora tem de transformar a vida dessa criança nesse período que ela está longe do seu vínculo familiar, né? A gente entende que é um espaço protetivo, acolhedor, amoroso, né? A gente faz esse encontro da criança com essa família numa perspectiva de cuidado realmente, né, da criança. Então, é muito bonito, é um trabalho muito essencial para a criança naquele momento da vida dela. E as famílias acolhedoras, a gente entende que está fazendo um papel de solidariedade. Diferente de alguém que quer adotar, né, que quer um filho para si, a família acolhedora, ela executa esse apoio para a criança, pela criança, pelo cuidado e pelo tempo que a criança precisa ser protegida. Antigamente as famílias recebiam, havia, né, mais essa prática dos intercâmbios, né, dos parentes que vinham de outra cidade, que ficavam por algum tempo, né? Então exatamente esse o papel. Você temporal. Temporal. E você falou intercâmbio. Aí me veio, falou, nossa, é verdade, igual intercâmbio. Você vai ficar 6 meses, né, em outro país, na casa de outra família, né, um adolescente fazendo intercâmbio para aprender a cultura, é mais ou menos isso, é um intercâmbio. A criança vai chegar, você vai cuidar com todo amor, né? Tudo que ela precisa você vai estar lá para providenciar e ela vai voltar depois para a família dela, né? Ou para outra família, família adotante. Então é um intercâmbio. Podemos ver dessa forma. Sim, e não necessariamente, né, quando as pessoas se vão, os vínculos precisam ser rompidos, né? A pessoa que está acolhendo, ela entende especificamente essa questão da temporalidade, né, para ela poder tanto acolher a criança como permitir que ela siga com a vida dela, né? E não necessariamente romper os vínculos. A gente sempre costuma dizer, né, que o acolhimento ele passa, mas o afeto e o amor não passam. Exatamente. Né? E às vezes as pessoas vivem numa expectativa de nunca se frustrar, de nunca se despedir, de nunca viver dores, né? Mas a vida não é assim, né? Não que necessariamente um desligamento tenha que ser dolorido, não. Pelo contrário, né? Entendendo-se o papel, né, que se está executando, fica gratificante. A gente escuta muito isso das famílias que acolhem, né? Como o acolhimento transformou a vida, a dinâmica familiar, aproximou os integrantes da família, né? Que então, legal. É uma experiência incrível, né? Com certeza. Mas precisa conhecer. E quais as condições que uma família acolhedora precisa ter para se tornar uma família acolhedora? Olha, Nadine, como nós executamos aqui em Americana, então são para famílias que residem em Americana e que não têm intenção de se mudar, né? Então elas têm que ficar
pelo menos ao longo de 2 anos, que seria o prazo máximo para poder desligar a criança, né? Não pode morar numa cidade de Santa Bárbara, não, tem que ser residente de Americana. Isso. Tá. Inclusive Santa Bárbara tem o também serviço tem a também, sua, né? Tem a equipe de Santa Bárbara que executa. É essencial que essa família não tenha intenção de adotar, não esteja no Cadastro Nacional de Adoção, porque são políticas diferentes, né? Então, quem está nesse cadastro não pode se candidatar a ser família acolhedora. Entendi. Né? É óbvio, não pode ter uso de substância, né? Ter comprometimentos psiquiátricos, né? Tudo isso é avaliado, né? Tudo isso é avaliado e é um trabalho em rede. Então, a saúde também contribui com essa autorização da família entrar para o serviço e acolher. Nós fazemos a visita na casa da família, a gente faz todas as avaliações em relação aos dados de segurança dessa casa, né? Então, se precisa de uma escada, onde a criança vai ficar acomodada, a gente faz esse acompanhamento, né? Conversa. E assim, uma questão importante é que todos os integrantes da casa estejam disponíveis para receber a criança, né? E isso pode se confirmar depois da capacitação. Sim. Nós fazemos uma capacitação, como eu já disse, que ao longo de 6 semanas nós nos reunimos no período da noite e de segunda-feira à noite para poder capacitar essas famílias, né? E ao final ela pode dizer, olha, não, realmente eu tenho essa disponibilidade, eu tenho esse desejo. É isso que eu quero, tocou meu coração, eu quero participar. Isso, e durante esse processo também a gente vai avaliando as competências da família, né? E a família tem que ser composta por pai, mãe, ou não? Pode uma mulher solteira, pode? Pode ser uma pessoa que não tenha vínculos com companheiros, né? Não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode se candidatar a ser família acolhedora, desde que tenha esse desejo e essa disponibilidade de passar pelo processo. E você falou que o tempo máximo seria 24 meses, de 18... O que preconiza a lei são 18 meses, podendo se estender para até 24 meses. Né? Mas pode ser que seja mais curto que isso. Sim, hoje, em média, os nossos acolhimentos, eles giram em torno de 8 meses, 10 meses de permanência da criança nas casas, né? A gente não pode afirmar o período que essa criança vai ficar. Sim. Nós tivemos acolhimento de dias. Olha, né? Então, depende muito de cada caso. Como que acontece o processo de desligamento dessa criança ou desse adolescente na família acolhedora? Olha, essa é uma questão muito pertinente, porque é o que a gente sempre chega. Eu não vou conseguir me desligar, eu tenho muito apego, né? E a gente precisa entender que o serviço, ele é uma parceria. O nosso trabalho, ele exige que tenha um vínculo de muita confiança. Então, quando a gente propõe o desligamento, é porque realmente as relações foram superadas ou a criança está no momento de seguir para uma família adotante. Nesse momento, nós vamos informando a família acolhedora de que está chegando o momento da entrega. Ele não é abrupto, né? Então, do mesmo jeito que a criança se vinculou, a gente vai respeitar o tempo da criança de desvinculação e de reconexão com a família de origem ou com a família pretendente à adoção. Então, são feitos encontros, né, em que as famílias se conhecem, em que eles contam da rotina da criança, né, para que tenha ali já uma vinculação. E não necessariamente, depois dessa desvinculação de dentro da família acolhedora, os vínculos com a criança precisam ser rompidos. Respeitados os desejos, o que a gente sente é que as famílias que acolheram, elas são muito respeitadas pelas famílias de origem que né, recebem a criança de volta, ou até mesmo pelas as adotantes. Eles costumam criar uma rede de proteção ali, um vínculo de cuidado com essa criança. Isso não é regra, tá? Mas é muito frequente. É muito frequente. Então, isso também traz uma perspectiva de que, olha, eu cumpri meu papel, eu sei que a criança está bem porque eu confio no trabalho da equipe e as coisas vão seguindo. E depois que essa criança
for embora, você vai receber uma outra criança. O acolhimento, ele é assim, né? Ele vem por um tempo, a criança vai, mas depois chega outra criança para aquela família acolhedora. Nós temos famílias acolhedoras hoje que estão já no quarto, quinto acolhimento. Olha só, né? Então, a corrente do bem continua. Sim. Então, é assim, reforçando, né, a ideia da solidariedade, porque existe algo que se faz para si, existe algo que se faz despretensiosamente pela criança ou pelo adolescente que está vivendo uma situação difícil naquele momento. Há uma ajuda de custo para essas famílias que acolhem? Olha, existe um subsídio que ele é fornecido pelo município. O dinheiro não transita pela instituição. Então, uma vez que a família está habilitada e ela começa a acolher, essa família começa a receber um subsídio de um salário mínimo estadual, né, que o município deposita na conta da família acolhedora, para eventuais gastos que ela tenha, do cotidiano. Transporte para a escola, porque né, criança que está na escola precisa... Alimentação. Né? Se ela precisa, de repente, de algum cuidado que a rede não tenha, ou alguma atividade que ela queira proporcionar, ela pode usar esse subsídio. Que bacana. Para isso. Que bacana. E você falou de Santa Bárbara, tem a sua também. Quais as outras cidades da nossa região? Olha, na verdade, o nosso serviço, ele é municipal, mas ele existe a nível nacional. Na verdade, mundial, né? Sim, o Família Acolhedora é um trabalho que existe no mundo inteiro. Aqui na região de Americana, né, de Campinas, tem Valinhos, Capivari, Santa Bárbara, são todas as cidades, muitas outras que fazem parte desse serviço. Bacana. Quem quiser, né, mais informação, quiser vir até aqui, pode conhecer o espaço de vocês. Claro. Vocês têm também, né, uma loja, um brechó também que ajuda vocês também, não é? O espaço é muito bonito aqui, tem as salinhas, é muito gostoso. A instituição tem, sim, o brechó que funciona aqui no andar de baixo. Nós ficamos na Rua dos Apeninos, número 170, no primeiro andar. Embaixo é o brechó, que abre no período da tarde. E tem também a creche, como eu disse, e o serviço de convivência, que fica na Praia Azul. Então, a instituição ela é bem grande, é uma instituição muito séria. Muito séria, muitos anos já trabalhando e colaborando com a cidade, né? Sim, sim. Então, fica o convite para o pessoal de casa? Com certeza. Olha, se você sente o desejo de contribuir, né, ser solidário com uma criança, um adolescente que passa por essa transição, né, em que a vida está desorganizada, né, você quer contribuir dando o seu cuidado, o seu afeto, venha conhecer o serviço. Faça capacitação se você tem dúvidas, se você é ou não uma pessoa que tem essa possibilidade. Porque durante o período de capacitação, a gente vai tirando todas as dúvidas, a gente vai amadurecendo as perspectivas do que seja o trabalho, né? E se você acha que né, não tem essa disponibilidade, então a gente pede para que você compartilhe, né, o Instagram da instituição, do serviço, a gente fica muito grato. Com certeza. Eu vou passar para vocês, está aparecendo na tela, mas eu vou ler, APAN_família_acolhedora no Instagram. Sim. E tem também o telefone, pode ser o WhatsApp, esse telefone? Sim. Que é o 019 999 27 9585. Aí pode tirar as dúvidas com vocês. Com certeza, nós estamos à disposição. O nosso trabalho ele é ininterrupto. Em qualquer momento que a pessoa queira se comunicar, nós vamos responder com muito prazer. Eu vi no Instagram de vocês uma frase que eu até coloquei aqui que eu achei muito bonita. Ser uma família acolhedora é muito mais do que um simples gesto de bondade. É a chance de transformar vidas. Ao abrir as portas do seu lar, você oferece aconchego e amor às crianças que precisam de um lar temporário. Sua dedicação pode proporcionar um recomeço cheio de esperança a esses pequenos corações. Muito bonito isso. É um trabalho muito bonito. Sim. É um trabalho muito rico. Eu falo que a gente abre as portas do serviço, né, e abre o coração também, né, para receber as pessoas, as crianças. Tudo isso como você disse, é uma corrente do bem. É uma corrente do bem. Rosa, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, viu?
Me sinto muito honrada de poder divulgar esse serviço. Muito obrigada. Que muitas famílias se levantem para poder colaborar também, para vir aqui visitar, fazer a capacitação e transformar coraçõezinhos nesse período de tempo. Muito obrigada. E o Notícia Entrevista vai ficando por aqui, mas você continue ligadinho na nossa programação, que logo mais a gente volta com um novo tema para você. Até lá!